diz assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, romeiras, terra de oliveiras e azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes te cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Gadol Elohai Shir ki gadol Elohai Kol echad yireh ki gadol Elohai. E aí, pessoal, nós estamos aqui no nosso primeiro dia, estamos aqui na cidade de Jaffa. Acabamos de ter uma explicação sobre a casa de Simão Curtidor, onde Pedro teve aquela visão sobre os animais puros e impuros. O pessoal parou aqui para tirar foto, né? Essa paisagem maravilhosa, tem uma galera subindo aqui. E continue acompanhando aqui com a gente. E a cidade de Jaffa aqui também é biblicamente conhecida como Jope, da passagem de Jonas, né, onde ele é cuspido pela baleia aqui no porto de Jope. A gente passou pela baleia lá e continuamos aqui com o nosso passeio pela cidade de Jaffa. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ótimo! Agora nós estamos aqui em Cesareia Marítima, onde nós vamos visitar aqui, ó, o Teatro Romano. E a guia estava explicando algumas coisas a respeito da estrutura, de como foi fundada essa cidade pelo rei Herodes. E vocês vão acompanhando com a gente aqui. She will keep God.
Aqui de fundo a gente tem o Teatro Romano, como eu tinha mostrado. Nós acabamos de ter um momento de adoração aqui. Foi um momento muito especial. E agora nós estamos indo ali mais pra frente para ver as ruínas do Palácio de Herodes. כל אחד יראה כי גדול, גדול אלוהי. Em inglês chama Acre, que é o erro que os cruzados fizeram, errando esse lugar com outro lugar que chama Ecrón, então botaram aqui uma igreja que chamaram São João de Acre. O lugar chama Acre. E como muitas cidades, não começou aqui nesse lugar, começou num Tel, lembram Tel, que eu falei de manhã? Um pouquinho mais ao norte de cá. O Tel era menor do que a cidade cresceu depois e ficou lá. Já temos evidência de faz 5.000 anos, mais ou menos, que a cidade começou. Só que na época dos gregos, na época helenista, 4º século antes da era cristã, a cidade Isso dá para você ter um meio de construção? Pedra no mar. Que segura todo o restante. O guia Jean. Quem foi o besta que ficou segurando aquela pedra? Até o cara colocar aquela até de cima conseguir pra travar. כל אחד יראה כי גדול אלוהי. גדול Às vezes a cidade cresce e fica dentro da cidade. Porém, no início, pelo menos, sempre era no fundo. E no cristianismo, ao contrário. Você tem muitas vezes na Europa, por exemplo, você tem no jardim da igreja o cemitério. No Vaticano, você sabe que tem muitos túmulos dentro da igreja. Pode abaixo, hein? Entupida ali. É tipo um labirinto, mano. Eita. Calma, hein? Calma, hein? Sem desespero. Olha, tem que puxar pro seu lado aí. Só um pouquinho. Puxa. Cá. Buracão, buracão, buracão. Desce um pouco. A pama. Puxa mais, puxa. Puxa, puxa. Vai ficar ali em cima. Puxa pro seu lado Tem agora. outro, Pro seu lado, Jean. Aí, agora vai reto. Acabamos de sair aqui da Fortaleza dos Cruzados, essa tá aqui atrás, né, que fica aqui na cidade de Acre, ou Acre. São achados históricos muito legais, a guia trouxe bastante informação a respeito desse lugar aqui. Tem vários videozinhos, a gente visitou uma prisão e a gente viu várias peças arqueológicas aqui também. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Cantares 7:5. Mas as citações da palavra não dizem respeito somente à exuberante beleza natural e formosura desta montanha. O Monte Carmelo foi o lugar onde Elias mostrou aos profetas de Deus pagão Baal a sabedoria do verdadeiro e único Deus, como descrito em 1 Reis 18, de 20 a 40. Elias os desafiou a montar um altar, no qual depositaram um novilho sobre a lenha, ao invocar Baal para que consumisse o sacrifício como fogo. Por horas a fio, oraram ao falso Deus, até mesmo tirando o seu próprio sangue. Nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos outra vez aqui, Jesus. Com seus olhos fechados agora, nós temos a oportunidade de chamarmos o Shekinah de Deus, a glória dele sobre a nossa vida, sobre cada situação que nós queremos colocar diante do altar, que nós levantamos, erguemos ao Senhor. Por isso, Pai, que nesta tarde Teu Santo Espírito possa abençoar, possa convencer a vida de cada um, Senhor. O Senhor sabe o que cada um está pedindo, o que cada um está clamando, qual foi o grande objetivo de estar aqui, ó Pai. Então que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um, Senhor, sinais e maravilhas do Teu poder, para que eles possam entender que o Senhor continua o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E que o seu desejo é que todos sejam alcançados, abençoados, transformados, curados, ó Pai. Faz isso, Senhor. Faz isso sobre a vida de cada um que está aqui. Sobre a vida também de cada um que eles estão colocando diante do seu altar. Seus familiares, filhos, netos, amigos, ó Pai. Senhor, o Senhor é Deus, ó Pai. E nós não vamos voltar, Senhor, para casa da mesma forma que nós chegamos aqui, ó Pai. Aleluia. Então encha, Senhor. Encha, transborde sobre a vida de cada um da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção, ó Pai. Nesse lugar que tantos milagres aconteceram, ó Pai. Sim, meu Pai. Que também possa ser um mar na vida de cada um desses que aqui estão, ó Pai. Que eles possam viver e ver, Senhor, aquilo que a Tua palavra prometeu, como promessa para as nossas vidas, ó Pai. Porque Tu mesmo disseste, Senhor, que para o Senhor nosso Deus não existe algo impossível. Então que nós possamos sair daqui desse lugar, nesse momento, crendo que Tu és Deus. E em Ti nós podemos confiar, Jesus. É em Teu nome que nós colocamos a nossa vida. É em Teu nome que nós oramos, ó Deus. Oh Espírito Santo, Faz de novo seu povo, bate mais uma vez.
Faça assim com as suas mãos. Fala, Senhor, eu creio e recebo tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Eu quero cada vez mais ter convicção que o Senhor é Deus. E quando colocamos tudo nas tuas mãos, não existe impossível para o Senhor. Por isso nós já declaramos que recebemos de Ti a unção que o Senhor derramou neste lugar. Amém e amém.